é Aliança do Calvário. Aliança do Calvário, amém? Então é nosso tema, você possa ser ministrado pela palavra de Deus. Então, Hebreus 13, versículo 20 ao 21, amém? Hebreus 13, versículo 20. Aleluias. Todos acharam, amém? Então vamos lá, diz a palavra de Deus. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 21. Os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém? Vamos fechar os olhos novamente. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, agora, Senhor, seja ministrada aos corações, Senhor. Seja entregue, Pai, para a mente, Pai, daqueles que estão aqui, Senhor. Para o coração daqueles que estão aqui. Para o Espírito, Senhor, deles, ó Pai. Para que, Senhor, a Tua palavra tenha efeito poderoso, Senhor. Que o Teu Espírito que vem, Senhor, sobre cada um, traga, Senhor, o julgamento, traga, Senhor, o pensamento deles, Pai. E se voltem para Ti, Senhor. Se consertem, se aperfeiçoem e busque mais o Senhor. Que ela não volte vazia, Senhor. Que ela não volte, Senhor, vazia, mas que ela, Senhor, volte com frutos, ó Pai. Frutos de homens e mulheres salvos, Senhor. Fruto de homens e mulheres que, Senhor, são resgatados por Jesus, ligados pela aliança, Senhor. Que esse momento não seja interrompido por Satanás, Senhor. Que esse momento não seja um momento de dispersão, Senhor. Que esse momento seja um momento de alimento, Pai. Alimento que a Tua palavra traz às nossas vidas, Senhor. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, hoje é um culto de ceia, estamos falando sobre a Aliança do Calvário. Pastor Emerson Feitosa, nosso pastor, está viajando para o sul, numa das suas agendas. Abriu-se, mais ou menos abriu, né? E ele pôde viajar, algumas agendas que ele tinha durante o período de pandemia. E ele foi cumprir essas agendas. O pastor Joseph está trabalhando, ele foi fazer uma viagem e o Ministério Público chamou ele para lá, para cumprir lá o quadro de uma pessoa. Então, estejamos orando também por eles e por todos os demais da igreja, amém? Aliança do Calvário. A palavra aliança é uma palavra especial na Bíblia. Temos um chamado assim, velha aliança e nova aliança. Se você percebe isso, na ceia, a gente sempre lê em 1 Coríntios 11, 25, ou a maioria, ou quando Jesus diz, porque isso aqui representa essa nova aliança. Este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Então todo cristão que estuda a Bíblia, ele presta atenção sobre a palavra aliança, ou a palavra pacto, a palavra que está ligada a cada cristão. Eu, casado, estou ligado a uma pessoa pela aliança. Essa ligação faz com que eu tenha com ela um relacionamento, com ela divisões, com ela unidades, apesar de sermos diferentes, mas eu tenho comigo um momento em que eu exerci diante de um altar e depois diante de um cartório de que eu queria estar com ela. A Septuaginta, que é uma Bíblia na época de Jesus, bem na época de Jesus, foi traduzida o hebraico para o grego.
E eles usam juntamente a palavra diatec, que é uma palavra traduzida para aliança nas versões da Bíblia. Uma versão que diz que é uma palavra muito comum. A palavra aliança em hebraico é uma palavra chamada berit. E é muito importante você entender um pouco mais do que a gente fala muitas vezes da palavra da língua hebraica e língua grega. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ou seja, lá nos livros de Gênesis a Malaquias, foram escritos numa língua original, chamado hebraica. O Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, foi escrito em uma outra língua, chamada grego. O que acontece? Quando eles trazem palavras, quando o tradutor traz uma palavra como palavra aliança, o tradutor ele tenta entender e trazer uma compreensão do que é aquela palavra que estava na língua original, mas muitas vezes essa tradução ela se perde, porque não faz totalmente sentido, e às vezes eles tentam fazer o máximo para se esforçar. E temos essa palavra aqui, berit, que é uma palavra hebraica sobre aliança. Ela diz entre dois, ou misturado, pessoas que são misturadas e são indissolúvel o seu contrato, ou seja, a sua união. E também temos, ela também traz, olha só, ela traz outro sentido, entrelaçar. A palavra também traz outro sentido, abraçar, acorrentar. Essa aí já é diretamente do talmúdico, que são os próprios hebreus trazendo a mensagem. Ou seja, a palavra aliança é como se fosse acorrentamento de pessoas, sem fim. Quem sabe o que é uma corrente, sabe que sempre tem ali os anéis grudados um no outro. Então, essa expressão mais comum é um pacto, uma aliança. E a palavra mais comum para fazer uma aliança é karat berit, ou seja, cortar um pacto. Vocês vão entender. A mesma linguagem aparece também nas outras linguagens. Ou seja, a Bíblia então resume que na Bíblia o termo aliança, em hebraico berit, e também em grego diatec, é utilizado para definir, a Bíblia definir. Ou seja, esse termo também era usado fora, mas a Bíblia define como um pacto divino entre Deus e os homens. Ou seja, a Bíblia ela é uma corrente, muitas vezes Deus está falando sobre aliança. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre falando da aliança entre Ele e os seres humanos que Ele criou. Entre Ele e esse grupo de pessoas, as criaturas que Ele criou lá no Jardim do Éden e se estendeu de geração em geração. E essa aliança, muitas vezes, a gente tem de entender que muitas das vezes ali no começo do Pentateuco, no começo de Êxodo, sempre foi firmada com essa expressão, seja com todo o coração, com toda a alma e com todo o seu entendimento. Ou seja, a aliança não é de qualquer maneira. Não se casa de qualquer maneira. Não se entra numa aliança de qualquer maneira. E Deus, Ele traz esse entendimento, uma construção para que as pessoas façam uma aliança com Ele. E essa construção é o Evangelho, é a palavra de Deus. Há uma diferença entre aliança e contrato. Quando se fala aliança, muitas vezes se lembra um contrato. O contrato é um vínculo jurídico, os advogados sabem, entre um ou mais sujeitos, cada parte vive a sua parte. Um contrato quebrado, ele não cumprido por alguma das partes, leva com que a parte que está sendo prejudicada leve o prejuízo. Isso não é uma aliança. A aliança ela é diferente. Quando os leitores bíblicos, quando a pessoa lê a Bíblia, vê a palavra aliança, é importante ela ter em mente algo diferente. Porque não é um contrato, porque o verdadeiro sentido é muitas vezes perdido. Supor que seja um contrato ou um acordo. A questão importante muitas vezes é dar um mal entendido. Uma aliança é no sentido que se alguma parte quebra aquele acordo, aquele pacto,
ou não cumpra, a outra continua fiel. Então, biblicamente, se nós quebrarmos a nossa aliança, Deus continua fiel. Deus continua mantendo a sua fidelidade. Como num casamento, quando alguém trai, ou o esposo ou a esposa trai o marido, ou trai a esposa, o cônjuge que não é traído, ele continua fiel, mesmo o outro quebrando. E esse é o sentido de aliança. E aqui no versículo 20, tem uma palavra importante que diz: pelo sangue da eterna aliança. Pelo sangue da eterna. O que é esta eterna aliança? Ter uma compreensão clara da sua aliança com Deus é essencial e é base para a sua vida. Visto que a Bíblia é um livro de aliança, como eu disse, toda a humanidade, Deus vem correndo, fazendo uma aliança com o homem. A fé não pode se tornar sólida até que você entenda que você tem uma aliança com Deus. Na sua vida nada se torna sólido até que você entenda que realmente você tem um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é baseado em uma aliança. Baseado num pacto. Então vemos que Deus, Ele trabalhou durante o tempo do Antigo Testamento várias alianças. Ele foi ensinando e trabalhando as alianças até chegar numa aliança eterna. Então a primeira aliança no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Bíblia, é a aliança com Noé. Hoje choveu, não sei se você viu, mas tem pessoas que eu não sei se conseguimos ver hoje, mas existe um arco toda vez que chove, ele corre o céu de uma ponta a outra, chamado arco-íris. Esse arco ele está em Gênesis 6:18. Quando Deus fez uma aliança com Noé, a primeira aliança escrita na Bíblia, primeira vez que aparece a palavra Berit. O sinal da aliança é um arco-íris. Deus diz: eu não vou destruir mais a terra com o dilúvio, com águas. O mundo inteiro não será destruído, eu faço uma aliança. Nesta aliança com Noé, ela é estendida a toda a humanidade. Em não voltar a destruir o Senhor a terra com dilúvio. Ou seja, aqui começa uma aliança em que Deus faz com o homem. Deus começa uma aliança com o homem. É a primeira aliança descrita na Bíblia. A segunda aliança descrita na Bíblia, também no Antigo Testamento, em Gênesis, é uma aliança com Abraão. Na época ele era Abrão. A segunda aliança, então, é com Abraão, entre Deus e Abraão, sempre Deus tomando a parte de fazer a aliança. O passo vem de Deus para fazer aliança com os homens. Foi em Gênesis 12, no capítulo inteiro de Gênesis 12, conta a história de Abraão. Ele parte de Deus, e nisso não diz nenhuma obrigação de Abraão, a não ser obedecer pela fé à direção de Deus. Deus disse: sai da sua terra, te farei uma grande nação, te abençoarei e te levarei para um lugar que eu vou te dar. Ou seja, o primeiro momento que Deus conversa com o homem, Abraão, naquela época, muitos anos, sem falar com ele, e Deus dá uma direção clara para ele, e Deus começa ali uma segunda aliança com os homens. A primeira aliança abrâmica. E aí vemos que Deus fala com ele novamente em Gênesis 15. E em Gênesis 15, versículo 8, há o surgimento da palavra novamente Berit, que é a palavra aliança. Repetem-se as promessas a elas, e ali acontece um ritual. Acontece um ritual de ratificação daquela aliança, que é feito em Gênesis 15, 9 e 10. Onde Abraão, ele pega um animal e divide o animal no meio. E aí ele tem dois altares. Ele pega um altar e estende o seu animal no meio aqui, e ele estende o outro animal como parte de quem vai fazer a aliança do outro lado, e fica no meio. E aí aqueles dois altares ficam um paralelo ao outro, e ao ser paralelo ao outro ali, define-se com fogo que aquela aliança foi concretizada. E aí onde Deus já fala com Abraão, a Bíblia diz que Deus vem com fogo e consome o altar de Abraão, e depois consome o outro altar.
Deus passa com fogo e consome os 2 altares, começando por Abraão. E aí em Gênesis 5, 15 e 18, as promessas se repetem. E aí este ato acompanha o estabelecimento de firmar a aliança. Esse ato de sacrifício desses animais, de firmar a aliança, isso acontece em Gênesis 15, trata de um sacrifício de sangue. É a primeira vez que bem claro e explícito mostra aquela aliança. Era o que tornava palpável o punimento daquele que violasse a aliança. Ou seja, Deus disse, se você não cumprir a aliança. E aí aquela aliança era feita entre Deus e também muitas dessas alianças, dessa maneira era feita entre homens, não existia cartório, existia essa aliança. E foi a maneira que Deus usou para sobrenaturalmente fazer uma aliança com Abraão. E aí teria alguns elementos nessa aliança. Um desses elementos é uma afirmação dos termos e do compromisso que teria. Um outro elemento é o juramento assumido pelas 2 partes envolvidas, destinado ao cumprimento daquela aliança. Outra coisa era uma maldição recairia sobre a pessoa em caso de rompimento daquela aliança. Outro também é a ratificação daquela aliança por meio concreto, visível naquele momento. Ou seja, em Noé ele fez um sacrifício a Deus, e ali Deus falou com Noé. Aqui em Abraão foi o ato do sacrifício, o ritual do sacrifício, que era a aliança. E aí, uma terceira vez, Deus novamente aparece e faz uma aliança com Abraão, e está em Gênesis 17. Que já vem com palavras importantes. Em Gênesis 17, Deus já estabelece o que a sua aliança é para Abraão e a sua descendência. Ele diz em versículos 7, 8 e 13, é uma aliança perpétua. Ok, Deus é eterno. Ele diz, eu sou eterno, tu não é eterno, a tua descendência vai estar sobre a terra. E aí é uma aliança ali, um contrato, um momento ali que Deus diz para ele, para a sua posteridade. O que eu estou fazendo aqui vai cumprir na sua família de geração em geração. Outra coisa que aqui fala dessa vida aqui de Abraão é, eu vou te dar uma terra concreta, terra mesmo. Israel está lá até hoje porque essa é a promessa de Deus. O povo de Israel está naquela região porque é promessa de Deus. Olhe para Israel e verá que essa aliança começou aqui, quando Deus disse que ia fazer e ele fez, porque ele não é homem para mentir. E aí as únicas obrigações são que Abraão deve andar na presença de Deus. E ali chama a primeira vez El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A outra é ser perfeito. E a outra que deve guardar a aliança divina pela circuncisão de todos os machos que nascem na sua descendência, onde começa o processo de circuncidar todos os meninos. Essa aliança aqui, Deus fala algo muito importante. Se com Noé foi uma aliança diretamente com o homem, que salvou a sua família através do dilúvio, a aliança com Abraão é uma aliança que fala diretamente com família. Deus já traz para Abraão a família e diz, eu abençoarei todas as famílias. Ou seja, é uma aliança que Deus fez com todas as famílias. Se em Gênesis, ali em Noé, foi feito com toda a humanidade, que Deus não destruiria, mesmo eles sendo pecadores ou não, aqui Deus faz diretamente com as famílias e diz, serão abençoadas. Todas as famílias. Uma aliança que Deus pôs, estabeleceu, e é confirmada em Gálatas, todas as famílias serão abençoadas, e nós não somos israelitas, hebreus, mas somos em Cristo, levado para essas promessas. E aí tem uma terceira aliança, que é a aliança com Israel no Monte Sinai. É quando o povo está no Egito, e Deus disse, olha, com Abraão eu disse que daria uma terra para vocês. Vou tirar vocês do Egito e levar para essa terra. E aí quando Deus pega toda aquela nação para levar para o Egito, no meio, ou seja, num lugar chamado Monte Sinai, Deus faz uma nova aliança. Uma aliança com Moisés e com todo o povo de Israel. Essa aliança é uma extensão ao cumprimento da aliança de Abraão. Êxodo 6, 2 a 8 mostra muito isso. O principal relato dela está de Êxodo no capítulo 19 a 24, de tudo que Deus quer sobre essa aliança.
Deus desce e dá 10 mandamentos para aquela nação. Deus desce e dá direções mais concretas para eles. Deus desce e dá a lei para eles. Deus desce e dá cada relato para eles. Um livro inteiro é sobre leis. É uma aliança agora que tem agora um contrato totalmente escrito para aquela nação, para aquelas tribos. Esta aliança parece um contraste com a aliança abrâmica. Parece destacar a obrigação humana de guardar as leis e as ordenanças que estão ali em vigor. Que agora Deus diz: se fizer isso, será abençoado. Se não fizer, será amaldiçoado. Se fizer isso, seus inimigos serão vencidos. Se não fizer, os seus inimigos vencerão vocês. Se fizer isso, terá a terra. Se não fizer, os inimigos tomarão a terra e levarão vocês como cativeiro. E é o que aconteceu. Se você estuda ali 1 Reis, 2 Reis, a Babilônia vem e toma toda aquela nação, destrói aquela nação e leva para a Babilônia Daniel e várias outras pessoas. Só em Neemias que é restaurado novamente, porque o povo volta-se para Deus. Aqui já é uma nação com Deus. Aqui é uma aliança que Deus faz com uma nação inteira, com o povo inteiro. E aí tem uma quarta aliança, que é a aliança com o rei Davi. Essa aliança, ela é chamada aliança davídica, ela é uma aliança que não é uma aliança que modifica as demais alianças, é uma aliança com promessa. Essa é uma aliança messiânica, é a aliança que mostra para Jesus, é uma aliança que mostra que as nações estarão debaixo de um reino, é a aliança de um reino completo, mundial, espiritual, por um rei. Na mudança de governo, na época de Saul para Davi, os tempos mudaram, agora era monarquia, como ainda é hoje no Reino Unido. Existia um rei, existia a rainha, existiam os súditos. E aí muda-se o governo das nações. Israel pede em Samuel um rei, e lhe dá Saul, e depois Davi toma o trono. Davi é restaurado ao trono. Depois Davi, que era o rei que Deus ungiu, vai ao trono. E em Davi Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança de que os seus descendentes sempre ocupariam o seu trono. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 16. Só que a palavra aliança não ocorre ali. A palavra berite, a palavra aliança, só ocorre nas últimas palavras de Davi. Quando Davi ele vira e diz: o Senhor fez uma aliança de que da minha geração sempre haverá um que sentará sobre o trono. Vamos ler 2 Samuel 23 e 5. 2 Samuel 23 e 5 se conclui quando Davi está morrendo, está falecendo. A minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e concede-me tudo quanto desejo. Ou seja, agora Deus faz uma aliança com uma geração inteira, com uma promessa de uma geração inteira de manter no reino de Davi. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis. Por isso que Jesus é chamado da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque em Jesus se cumpre a eternidade do que está escrito aqui dessa promessa. E aí Deus faz esse pacto, a promessa messiânica se cumpre, como diz Salmo 89, 3 e 4, a mesma mensagem é dada a Davi nos Salmos, e mostra que um governará eternamente. Esse um é da descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi. Jesus é o descendente de que Davi já enxergava lá na frente pela fé. Mas dessas alianças, algo interessante é que a aliança do Sinai lembrava a Israel a graça de Deus e as obrigações deles.
A aliança abrâmica e davídica lembrava a Israel que seu futuro não dependia, em última análise, do que eles eram, ou faziam, ou deixava de fazer, mas do propósito imutável de Deus que não podia cancelar. Ou seja, todas as alianças que Deus fez, Ele está cumprindo e continua cumprindo, e cumpriu sim em Cristo. Deus não errou em nenhuma delas. Entenda isso, Israel não conseguiu cumprir as condições da sua aliança com Deus. E assim obter a plena realização das promessas da aliança, o que levou à esperança de uma nova aliança. Ou seja, aquele povo escolhido por Deus, chamado Israel, os hebreus, eles não conseguiram manter a aliança com Deus. O que vem a nascer, o que vem a realizar uma nova aliança, a aliança do Calvário. A aliança que Jesus trouxe. A aliança que o Senhor trouxe. A nova aliança. A aliança de Deus com Israel era uma preparação do próprio Deus. Ou seja, quando eu estudo o Antigo Testamento, eu entendo pedagogicamente, ou seja, eu entendo Deus ensinando o que iria acontecer em Jesus. São sombras, como diz o próprio livro de Hebreus, que acontece claramente na vida de Jesus, na pessoa do Filho de Jesus, se cumpre todas as promessas, se cumpre todas as coisas, todos os tipos que foi lançado no Antigo Testamento. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Ele ofereceu-se como verdadeiro e final sacrifício pelo pecado, inaugura uma nova aliança. Cristo aboliu todas as outras alianças e diz agora é uma nova aliança. Foi isso que ele diz quando ele realizou a ceia. Ou seja, o Calvário pode ser para os romanos a crucificação de mais um rebelde, alguém que estava gritando, alguém que estava causando confusão. Mas quem estava lá realizando o início de uma nova aliança era o sangue de Jesus, nosso Salvador. Como assinala Hebreus 7, capítulo 7 de Hebreus, até o capítulo 10, Deus providenciou uma versão mais avançada de todas as alianças do Antigo Testamento. Uma aliança eterna. Ele não mais fará aliança, porque agora tem uma aliança eterna e ela chama Jesus Cristo. Ela é uma aliança eterna. Uma aliança melhor, com promessas melhores. Baseada em um sacrifício melhor, oferecido por um sumo sacerdote melhor e um sacrifício melhor. E garantindo uma melhor esperança que a da primeira. Ou seja, todas as promessas que você lê no Antigo Testamento, essa aliança, ela é melhor, a aliança com Jesus. Ela é maior, ela é superior. O cumprimento da velha aliança em Cristo abre a porta para os gentios. Ou seja, vocês lembram que eu disse que a aliança foi feita com judeus. Noé começa uma geração. Abraão começa uma geração. A partir de Moisés, judeus. A partir de Davi, também judeus e hebreus. E todos eles tinham uma aliança com Deus, tinha uma aliança com esse povo. O Novo Testamento, Deus abre aliança para todas as nações, para todas as línguas, para todos os povos, para todas as tribos. Deus abre uma aliança para o mundo inteiro. Presta atenção. Agora a aliança é Deus com todos. A aliança é Deus com todos. A aliança é Deus com todos, principalmente Gálatas 3, 26 e 29. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, agora a aliança não é mais com o povo. A aliança não é com o homem, Noé. A aliança não é mais com Abraão e a sua família. A aliança não é mais com Israel somente, ou com Davi e a sua geração. A aliança é com todos.
A aliança é com todos que aceitaram a Cristo Jesus. A aliança é com todos que querem estar com Cristo. A aliança é com todos que querem estar com Deus. George Leder, ele lembra que esse livro de Hebreus que nós lemos considera a morte de Jesus na cruz tanto como um evento histórico, como um evento no mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual agora reconhece que nós temos aliança com Deus. Quando você passa na rua, as pessoas podem olhar para você e dizer: lá vai o filho do Jeconias da Selma. Mas o diabo e os demônios dizem: lá vai um filho de Deus. Porque ele tem aliança com Deus. Se você recorda comigo, quando foi lutar Davi com o gigante Golias, Davi olhou para o gigante Golias lá em Samuel, no livro de Samuel, e ele disse assim: eu vou a você, no nome do Senhor dos Exércitos. Mas antes, sabe o que Davi disse? Ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Que quer lutar contra o povo de Deus que tem aliança com Deus? Ou seja, o mesmo Deus que Davi estava dizendo naquele dia é o seu Deus, é o nosso Deus. O Calvário trouxe uma aliança eterna, uma aliança que é inaugurada por Jesus, um pacto que é inaugurado, e é o tema central de Hebreus. Eu te desafio a ler Hebreus e ver isso. Tudo que você precisa falar sobre Jesus e a aliança, lê o livro de Hebreus. Aqui em Hebreus vemos que Deus toma uma nova posição em relação ao homem perdido. Ele fala de um modo diferente. Agora ele já não fala mais pelos profetas, ele fala por Jesus, seu Filho. Ele fala através de Jesus uma nova aliança firmada em duas coisas. Em duas coisas que ele firma: um melhor sacrifício, que obtém o perdão perfeito para os pecados numa aliança eterna. Então você lembra que eu disse que quando Abraão fez o sacrifício, ele pôs de um lado a metade de um animal para sacrificar, no outro altar ele pôs outra metade. Só que o que acontece? Já em Moisés, em Israel, Deus disse que toda vez que o homem pecar, e o sumo sacerdote uma vez no ano, precisava sacrificar, precisava novamente fazer o mesmo processo. E através de Jesus, esse processo acaba. Uma vez só morreu Jesus na cruz do Calvário, para que tenhamos aliança com Ele eternamente, para que os nossos pecados sejam perdoados. Nenhum livro do Novo Testamento enfatiza mais que esse Cordeiro foi real, que Jesus foi humano. A aliança mostrada pela morte de sacrifício era mostrando que Jesus precisava morrer, alguém precisava morrer, sangue precisava ser derramado para que fôssemos salvos. E isso tudo se mostrou todo o tempo falando pela lei, pelos sacrifícios, até que chegou no sacrifício único e verdadeiro que valeu para a eternidade, que é a cruz do Calvário. É quando Jesus foi crucificado, é quando a coroa de espinho estava na sua testa, quando ali os romanos o puseram numa cruz, sangraram ele. Ali foi o último e necessário sacrifício, porque Jesus, ele foi semelhante a nós. Jesus sofreu e foi tentado sem mesmo pecar. Seus sofrimentos foram reais. Em Hebreus 5 e 7 fala que arrancaram dele clamor e lágrimas. Foi algo real o que ele fez por você e por mim. A aliança teve um preço de sangue. O sacrifício de Cristo foi real, como diz esses versos, e demonstra uma série de coisas. O sacrifício demonstra que a aliança foi feita por amor. O amor de Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito para que morresse, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Ali naquela cruz, Ele traz para nós a justificação, nos tornamos justos, nos tornamos santos, nos tornamos eleitos, nos tornamos regenerados, mudados, uma nova criatura. Jesus é aquele que morreu para mostrar aos homens quem era Deus e abriu o caminho para Ele. Custou a vida de Jesus esta aliança.
Custou a vida de Jesus esse relacionamento sendo restabelecido com Deus. Nosso relacionamento com Deus custou o sangue de Jesus. Sangue para uma nova aliança, uma aliança eterna. Por isso precisamos levar a sério o tema aliança na Bíblia. Porque custou sangue. Sangue da eterna aliança, ela é eterna porque não será substituído por mais nenhum sacrifício. Ninguém mais, Noé, Abraão, ninguém mais vai fazer aliança, porque Jesus, por último, na cruz, fez uma aliança eterna. O homem agora tem um vínculo direto com Deus. O caminho foi aberto, o véu se rasgou de cima e embaixo, as portas abriram, a direção agora é direta com Deus. Essa nova aliança traz consigo a reconciliação, pois é a restauração do homem justificada a comunhão com Deus. Ou seja, ninguém de vocês e nem eu poderia estar diante de Deus. Todos nós estávamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa das nossas mentiras, por causa das nossas invejas, das nossas fofocas, das nossas desonestidades, por causa das nossas brigas, do nosso ódio, do nosso orgulho, por causa de todos os defeitos que sabemos que temos, sabemos que possuímos, sabemos que passamos por eles, por causa do uso das drogas, o uso da pornografia, o uso em excesso do álcool, por causa do uso em excesso da sensualidade, por causa do uso em excesso e errado do sexo. Tudo isso levou-nos a separar de Deus. Agora imagina todos vocês aí e Deus aqui. Imagina todos vocês aí e a condenação escrita na testa de cada um de nós. Imagina eu aí também. E Deus aqui. E aí o homem vem e faz algo, é temporário. Noé, Deus vai fazer uma aliança com ele, temporário. Abraão é temporário. Moisés e todos os sacrifícios é temporário. Em Davi ele já promete algo. E de repente vem um que faz uma ligação direta com você. Vem um que pega Deus e traz diretamente a você. Vem um que pega Deus e traz diretamente ao seu coração. Vem um que traz diretamente Deus e faz, eu vou fazer morada em você. Deus vai morar em você. Deus vai viver em você. A sua casa vai estar repleta de Deus, não por causa que você diz Deus esteja aqui, mas porque agora Ele está aqui, porque Jesus fez essa ligação. Essa é a aliança do Calvário. Essa é a aliança. Essa nova aliança trouxe essa reconciliação. O homem foi ligado. Deus em Cristo reconciliou o homem consigo mesmo. Jesus é o estabelecedor da nova aliança e tornou possível a nova relação entre Deus e o homem. Diga de passagem que o Antigo Testamento havia um intermediador que ainda era pecador. Então toda vez que o homem errava para falar com Deus, ele procurava o sumo sacerdote. E toda vez que Deus queria falar com o homem, Deus procurava um profeta e o profeta falava. Então entenda essas duas coisas. Quando o homem errava e queria se consertar com Deus, havia um homem, sumo sacerdote, e ele fazia sacrifícios por ele também, porque ele errava, e para as pessoas, para se estar certo com Deus. Quando Deus queria falar com alguém, Deus pegava um profeta, dizia ao profeta, e o profeta dizia ao povo. Em Jesus se quebra isso. Agora o sumo sacerdote é o próprio Jesus, o próprio Deus. Então eu tenho acesso direto a Deus para pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho acesso direto a Deus para receber o perdão de Deus pelos meus pecados. Eu tenho acesso direto a Deus. Em Jesus se quebra o papel de um profeta, somente ele ouve a voz de Deus e fala comigo, porque agora Deus fala comigo. Deus fala com você. Ele tem acesso direto ao seu coração pelo Espírito Santo. Acesso direto ao seu coração. E aí o versículo 21 diz que somos edificados em Cristo. O pré-requisito básico para a vida cristã em Hebreus é a fé. É a fé. Aqui o escritor nos traz a ideia de que no versículo 21 do texto que lemos em Hebreus, aqui ele mostra sobre a edificação. A edificação que Deus traz para nós. Versículo 21 diz: vos aperfeiçoei em todo bem,
para cumprir a sua vontade, operando em você. Aqui o escritor nos traz a ideia de que o perfeito aqui não é salvação. O perfeito aqui não é salvação, porque a salvação na nova aliança traz a perfeição. Aqui se traz a ideia de edificação. Deus, Ele nos edifica. Quando fomos salvos, somos santificados e Deus continua nos edificando. Deus continua estabelecendo essa relação e por isso Jesus e os cristãos cumprem essa edificação. Ou seja, quando eu aceito a Jesus Cristo, eu recebo a nova aliança, eu sou salvo. E a partir daí eu começo a edificação. E aí é uma série de ordenanças. A primeira ordenança ela é ensinada por Jesus. E a segunda ordenança é ensinada por Ele depois da ressurreição. São duas ordenanças, o batismo e a ceia. O batismo ele é uma marca pública que recebemos quando aceitamos a nova aliança. Ou seja, eu aceitei a nova aliança. Eu aceitei a nova aliança, eu atesto e confirmo através da fé que eu aceitei a nova aliança. E o próprio Jesus atestou isso. Ele diz: ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não há uma aliança sem nós sermos atestados, sem haver a marca do batismo. E o segundo é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o memorial, é aquilo que nos traz a memória, é aquilo que nos ensina. Então tomamos a ceia ciente de que a nova aliança existiu, de que o sangue foi derramado, de que o corpo de Jesus padeceu há mais de 2000 anos atrás, num madeiro de verdade, que mataram a Jesus ali. E aí recordamos essa aliança toda vez que participamos. Por isso que o ato de participar da ceia não deve ser banalizado. Por isso que o ato do batismo não deve ser desprezado. Porque são as marcas das ordenanças que traz a nova aliança, é o que diz o livro do Conecta que estamos estudando, batismo e ceia. Nenhum cristão vive sem os dois. Nenhum cristão vive sem praticar os dois. Nenhuma igreja verdadeira vai deixar de praticar os dois. Batismo e ceia são ordenanças que nos levam a entender de que nós realmente entendemos a aliança do Calvário. Realmente eu entendi que Ele morreu. Realmente eu entendi que Ele quer que eu morra. O batismo é morrer, quando você é deitado nas águas, no sentido de cemitério, no sentido de enterro, e você nasce um novo homem, nova criatura. A ceia é a lembrança de que aquilo realmente aconteceu. O cristão precisa acreditar que agora, esta nova aliança eles têm com Jesus. E aí o próprio texto diz que nós temos um grande pastor, o pastor da nossa alma. Jesus Cristo é o pastor que nos pastoreia. Você lembra do texto de Salmo 23? Muita gente consegue decorar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui o próprio diz: o grande pastor de ovelhas. Salmo 23 dá uma ilusão de um pastor, e seria Deus o pastor da nação. Aqui está dando uma ilusão de todos que creem que Ele é o pastor nosso. Jesus é o que cuida de você, é o que cuida da sua vida. O pastor é aquele que está pronto para dar vida pelas suas ovelhas, aquele que está pronto para dar vida às pessoas, aquele que está pronto para cuidar. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar na nova aliança. Você tem um pastor para cuidar de você. Você tem um que vai pastorear a sua vida, vai cuidar da sua vida. Podemos então concluir que a nova aliança nos apresenta um Deus que cuida. E nesses 2 versos, fala de essência de um Deus, algo que tem nele. Então, quando você faz uma aliança, presta atenção nisso. Quando você faz uma aliança com Deus de paz. Pois diz o texto: ora, o Deus da paz. Aqui não está falando que Ele vai dar paz, aqui está falando que Ele é da paz. O Deus da paz, dono da paz. O Deus da paz, mesmo nas situações mais difíceis e angustiantes, Ele pode trazer paz à alma dos homens.
nos momentos mais tribulosos da sua vida, Ele é o Deus da paz. Você está fazendo uma aliança com o Deus da paz. Viver em paz é algo para quem está na nova aliança. O diabo vai dizer o contrário para você. Se você for cristão, virar crente, se você for para a igreja, não vai ter paz. Vai sim, porque o Deus da paz está do lado de cá. O príncipe da paz está do lado de cá, que é o nome de Jesus, como Isaías disse. Em qualquer comunhão há divisões, os homens se esquecem de Deus, mas lembra de uma coisa: só Deus pode trazer a paz. Somente Ele pode trazer a paz verdadeira. Uma paz na sua alma, no seu espírito. Ainda estamos em pandemia. E recentemente colocou-se no grupo dos pastores e nos grupos sobre o suicídio, o aumento do suicídio no Covid, principalmente Japão e outras nações. Isso é falta de paz. Falta do Deus de paz. O Deus de paz, quando Ele habita, traz tranquilidade, traz algo no coração. Então entra e fala: Tu és o Deus de paz. Eu estou aqui atribulado, eu estou aqui com isso. A nova aliança, ela vem com muitas promessas, e uma delas é o teu próprio Deus de paz. Só Deus da paz pode nos tornar em paz conosco mesmo, com os seus conflitos. Só o Deus da paz pode fazer isso. Só o Deus da paz pode fazer com que você tenha paz com os outros, paz com as pessoas, com os seus familiares e paz consigo mesmo. Só esse Deus pode fazer isso. Só que o texto continua dizendo que Ele é o Deus da vida. Ele é Deus da vida. Ele fala: tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. O Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos. Foi Deus quem trouxe Jesus dentre os mortos. Seu amor e poder são a única coisa que podem trazer paz na vida dos homens e fazer com que eles triunfem sobre a morte. Todos têm medo de morrer. A maioria não quer morrer. A morte ainda é um grande dilema na vida das pessoas. A gente participa de velório e a gente fica sem entender ainda. A gente olha para aquilo, a gente sofre essa perca terrível que foi decretada no Jardim do Éden, essa divisão, essa separação. Mas aqui o próprio Deus da aliança é o Deus de vida. Ele é Deus de vida. Você tem de viver e saber: Ele é Deus de vida. Uma vida eterna. Há esperança para nós. Há esperança para nós. Há uma eternidade para nós. Ele é Deus de vida. Pós-túmulo há uma eternidade. Há um Deus que nele reina a vida e não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Só basta obedecer à vontade dele, porque Jesus morreu a nossa morte. Fisicamente, no nosso coração, entendemos que passaremos por esse processo. Mas o próprio Jesus disse: ainda que morra, em capítulo de João 11, ainda que morra, viverás. É contraditório. É estranho fazer essa leitura. É um bicho de sete cabeças. Você olha, como assim? Jesus está equivocado. Não, Ele não está equivocado, porque nele há vida. A vida. Nele não há morte, há vida. E é isso que trouxe o Calvário, quando Jesus morreu, quando Jesus levanta do túmulo e se encontra com os discípulos, e se encontra com todos aqueles discípulos, com mais de 500 pessoas que viram Ele vivo. Ali estava mostrando que nós teremos vida eterna, teremos vida. Deus também é um Deus que nos mostra a sua vontade e nos equipa a fazê-la. O texto diz no 21 que Ele nos aperfeiçoa para fazer a sua vontade, em todo bem para cumprir a vontade de Deus. Sabia que nós, como alianças, como Abraão teve de cumprir aquele chamado de sair da sua parentela, como o povo de Israel tinha aquele monte de leis que foram escritas, os 10 mandamentos, primeiramente pelo dedo de Deus, e agora Moisés tem de escrever todas aquelas leis escritas para o povo de Israel. Agora nós temos um acesso direto a Deus, e Ele tem direção para nos dar, e Ele vai nos edificar para fazer a vontade dEle.
Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para realizar nessa terra. Deus quer algo de você e Ele quer te aperfeiçoar, te edificar para cumprir a sua aliança ainda com as coisas de Deus. E Ele quer te edificar para fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Deus quer nos enviar, nos equipar e fazer a vontade dEle. Por isso, queridos, a aliança do Calvário é aquela aliança que temos eterna. É aquela aliança que não mais precisamos, toda vez que vemos aí, precisamos novamente sacrificar Jesus. É uma aliança que agora temos com Jesus e podemos ter acesso direto a Deus. A aliança do Calvário é a aliança que você tem acesso a Deus para fazer a vontade dEle e tomar a direção que Ele tem para você. E hoje vemos a ceia aqui, o sacrifício dEle é representado pela ceia. O sacrifício é representado por tudo que está aqui, para dizer para você que você tem Deus, que você é filho de Deus ou filha de Deus, que Ele tem paz, que Ele tem alegria, que Ele é amor. É engraçado que todas essas palavras, quando vai falar de Deus, Deus é paz, fala diretamente ligado como se fosse a própria paz. Quando vai falar sobre amor, fala Deus é amor, como se Ele fosse o próprio amor. Quando vai falar sobre alegria, como se Ele fosse a própria alegria. E é. Então tudo que você entende e a sua mente tenta entender sobre paz, amor e alegria, está em Deus. E quando fazemos aliança com Ele, estamos em Deus, estamos na paz, estamos na alegria e estamos no amor. Isso é muito forte. É essa experiência que transforma o que eu entendo aqui. Então eu não vou viver como o mundo vive sem paz. Eu não vou viver para o mundo que vive sem alegria. Eu não vou viver no mundo que vive sem o amor. Um mundo que vive sem esperança. Um mundo que está esperando o pior, o caos. Eu vou viver com Deus, com a aliança que eu tenho com Ele. E todas as promessas em Abraão, através de Cristo, está em mim. E essas coisas me fortalecem. Essas coisas me lembram. Essas coisas me transformam. Essas coisas fazem com que eu seja diferente. Por isso eu digo a você, estuda este livro, porque é ele que fala do Deus que fez aliança com vocês. É ele que dá todos os detalhes. É ele que mostra todas as coisas. Todos os passos. E o diabo sempre vai tirar você de perto desse livro. Porque ele não quer que você entenda os termos de Deus que ele tem na aliança para você. Ele não quer que você entenda os termos de Deus para a sua família. Ele não quer que você entenda os termos de Deus para você como homem ou como mulher. Ele não quer que você entenda os termos no seu trabalho, como empresário ou como empregado. Ele não quer que você entenda os termos de você filho, de você pai. Ele não quer que você entenda nada disso, porque não entendendo nada disso, você vive como se estivesse perdido. O que adiantou servir a Deus? O que adiantou estar na igreja? O que adiantou? São frases de quem não entende os termos da aliança. Para que eu fui para Deus? Para que eu fui aceitar? Para que eu fui seguir isso? São frases de quem não entende os termos de que Ele é Deus de paz, alegria, esperança. E o que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele cumpre na sua vida, na sua casa. Ele cumpre nos seus filhos. Ele cumpre no seu marido, na sua esposa. O que Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. Ele é Deus de aliança. Deus que nos aliança. Deus que nos traz para perto. Deus que não precisa mais de ninguém a não ser você e Ele. Você entende isso? Você entende que você tem agora uma aliança direta com Deus? Você falou com Deus hoje? É tão interessante que muita gente compara, é uma comparação bem fraca, mas é uma comparação do casamento
com nós e Deus. Então, casais que não conversam, casais que não têm o diálogo, casais que não estão juntos, o futuro deles são incertos. O relacionamento que precisamos ter com Deus é diário. A aliança com Deus não é uma aliança templária, de templo, em que você vê Deus aqui, sente Deus aqui e vai embora para casa. Deus vai estar com você na sua casa. Deus vai estar com você no seu trabalho. Deus vai estar com você na rua. E lembre-se disso, ainda que ninguém saiba quem você é, o mundo espiritual sabe quem você é. O mundo espiritual sabe com quem você tem aliança. O mundo espiritual sabe quem nós somos. O mundo espiritual sabe como está a nossa aliança, como está o nosso contato com Ele, como está o contato dele conosco. O mundo espiritual sabe de tudo isso, porque essa aliança foi decretada numa palavra que ruiu a eternidade, chamado está consumado. E essa palavra até hoje se bate nos ouvidos dos demônios, de todo o mundo espiritual, dos anjos, porque somos filhos de Deus por causa dessa palavra lá no Calvário. E o mundo espiritual olha para você como filho de Deus, como filha de Deus. Por tudo que eles querem tirar e destruir, sinta isso. Entra com autoridade dentro de você, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não entre em lugares como desconhecido, entra com autoridade. Estou dizendo para entrar snob. É diferente, nem autoritário. Autoridade é um poder já estabelecido. A polícia militar tem uma autoridade. O prefeito tem uma autoridade para dar um decreto, tem uma autoridade. É dado a ele. Filhos de Deus têm pela aliança uma autoridade dada a eles como filhos de Deus. Essa é a aliança do Calvário. Caminha como filho e filha de Deus. Grupo de louvor, pô. Vamos louvar mais um hino. E aí, a aliança do Calvário. Pastor Davi vai estar ministrando a ceia. E você vai representar a ceia como essa aliança. Lembra que você tem uma aliança com Deus. Participa da ceia com esta alegria. Participa da ceia com essa esperança. Participa da ceia com esse amor de Deus derramado em sua vida. Se você não cumpriu ainda o batismo, batize. Confesse a Jesus. Tenha essa aliança na sua vida para participar com alegria dessa nova aliança, a aliança eterna.